Bom, a pergunta da Muriel foi sobre usar o ponto da imunidade junto com a alergia, por conta do paciente estar tomando anti-histamínico. Achei fantástica essa pergunta, tá? Porque, gente, antigamente nós não indicávamos o uso do ponto da imunidade quando o paciente estava com processo alérgico. E aqui eu continuo fazendo uma ressalva. Se o seu paciente está numa crise aguda de alergia, muito alérgico, ele muitas vezes não vai precisar aqui da imunidade, do ponto da imunidade. Você tem outras maneiras de reforçar a imunidade desse paciente. Você entende? Claro que eu vou usar, aqui a minha prioridade é usar o ponto da alergia. Esse é o principal, tá? Eu tenho que usar o ponto da alergia, certo? Principal, fundamental. Agora, meu paciente é alérgico, mas isso não quer dizer que eu não possa colocar o ponto da imunidade, porque o sistema imunológico dele realmente tem algum desequilíbrio para ele ter tanta crise. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir por tabela também. Quais outros pontos, além da imunidade, que vai ajudar o meu paciente na imunidade? Comece a raciocinar o que nós podemos fazer pelo nosso paciente para equilibrar esse sistema imunológico. Nós podemos usar, por exemplo, o intestino grosso. O paciente tem que ter o intestino funcionando. Eu já sei que 80% das minhas células de defesa, 80% das minhas células de defesa se encontram no intestino grosso. Se encontram no intestino de uma forma geral. E o meu intestino grosso é responsável pela evacuação, para fazer esse intestino funcionar. Então, eu posso sim estar usando o ponto do intestino para falar, Lidane, mas o meu paciente, ele vai ao banheiro todos os dias. Aí eu posso começar a pensar em outras variações. Eu tenho baço, eu tenho vago, mas ao mesmo tempo eu tenho o ponto ápice do antitrago. Então, olha quantos pontos eu posso estar usando para o meu paciente se eu quiser equilibrar o sistema imunológico dele, tá? Agora, se ele está numa crise muito aguda, uma crise de rinite, uma dermatite muito severa, ou uma crise de asma, eu vou com cuidado. Eu vou devagar, eu vou focar no processo alérgico, na alergia. Eu vou também avaliar como está, por exemplo, se é uma crise de respiratória, eu tenho que conversar com o meu paciente, como é que está o ambiente dele? Como é que está a limpeza do ambiente? Se ele usa muita cortina, se no quarto dele, como é que é? Se ele tem tapete. Então, o ambiente também é responsável, a gente sabe disso. Claro que eu também vou avaliar se houve uma mudança muito grande de temperatura, se ele está passando por problemas emocionais. Tudo isso vai interferir no meu quadro alérgico, porque está relacionado com o meu quadro também, meu sistema imunológico. Então, uma situação interfere na outra. A alimentação desse meu paciente também, a região que ele está, se é uma época de primavera, onde tem muito pólen, isso também vai desencadear crises agudas. Agora, se o meu paciente sempre está desencadeando crise, sempre está fazendo uso de bombinha, ou está com a pele cheia de dermatite, cheia de alergia, de resposta alérgica, aí é algo que me dá um sinal de um problema mais crônico. E aí eu vou trabalhar sim a questão da alergia, eu vou trabalhar questões de anti-inflamatórios. Ah, Lidane, mas o que tem a ver o anti-inflamatório? Quando você vai ao médico, por exemplo, numa crise aguda, ou leva seu filho numa crise aguda de alergia, qual o medicamento que ele dá? Alguns entram com corticoide. Não são todos, mas alguns entram com corticoide. E o corticoide é o quê? Não deixa de ser um anti-inflamatório. Na auriculoterapia, quando eu remeto à auriculoterapia, eu tenho pontos de anti-inflamatório? Eu tenho. Então, eu vou fazer uso desse ponto também. Posso associar. E se for uma questão respiratória, eu tenho que pensar qual órgão faz essa função. Aonde está esse meu problema?
E aí eu vou pensando assim, mas quais os sintomas que esse meu paciente apresenta? Ah, ele tá com congestão nasal. Ah, ele tá com peso aqui, ó, nessa região da cabeça, na parte frontal. Ou ele tá com crise alérgica, tá com tudo pipocado no braço. Você percebe, gente, como cada paciente tem uma resposta alérgica diferenciada. Uns vão ter bem leve, outras vão estar mais grave. Vai interferir, todos esses sinais e sintomas vão interferir sempre na resposta do meu paciente e no meu pensar na auriculoterapia. Eu vou extrair dessas informações quais pontos eu vou usar, quais sequências de pontos. Por isso que eu falo, não existe um ponto específico. Qual o ponto para alergia? Não existe um ponto somente, existe um raciocínio por trás. Eu preciso saber quais são as causas, eu preciso saber o que está desencadeando. Mas além de tudo isso, para que eu trace um tratamento individualizado para esse paciente, eu tenho que conhecer o meu paciente. Eu tenho que saber também a profissão dele. Olha a importância da anamnese aqui, gente. Eu tenho que saber a profissão desse paciente. Esse paciente, a gente tem que pensar assim, será que ele trabalha com produtos químicos? Será que ele trabalha fazendo faxina? O ambiente de trabalho dele é insalubre? É um ambiente hostil? Hostil que eu quero dizer, às vezes, de qualidade de ar. Porque isso vai interferir também na resposta do sistema imunológico do meu paciente. Olha quantas variáveis existem para tratar um paciente alérgico. Se eu tenho um alimento que está desencadeando também, eu também tenho que pensar nesse alimento e fazer restrições. Também através da alimentação eu posso pensar em reforçar o sistema imunológico dele. Se eu estou na dúvida se eu vou usar ou não pontos de imunidade, por exemplo, eu vou sempre pensar assim, poxa vida, será que eu vou melhorar ou piorar o quadro desse meu paciente? Puxa, se eu corro o risco de piorar, eu evito. Eu vou trabalhar intestino, eu posso trabalhar vago, eu posso esperar um pouco a próxima consulta e naquele momento trabalhar só a questão alérgica e falar da imunidade, do controle da imunidade, da imunomodulação desse sistema através da alimentação. Também é possível, gente. O que eu quero reforçar aqui é o seu paciente está indo até você para buscar solução. Lembre, o seu estudo é importante para trazer essa solução para o seu paciente. A última coisa que ele precisa é que o quadro dele piore. Ele vai buscar você para resolver um problema. Então, faça o seu melhor por esse paciente. Num quadro alérgico agudo, eu evito usar o ponto da imunidade. Mas se o meu paciente é alérgico, no decorrer da semana eu vou introduzindo esse ponto. Eu posso dar opção por fazer o ponto do intestino. Você que assistiu esse vídeo até aqui, quer saber como você pode dominar a auriculoterapia e ter segurança nos seus atendimentos? Então, quero convidar você a se inscrever para o nosso evento gratuitamente. Muito simples, clica no botão Saiba Mais aqui abaixo.